Eu converso agora com o Danilo Cruz, ele é psicólogo e é professor também. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, meu caro. Danilo, nosso tema hoje é o preguiçoso, né? Como vencer a preguiça? O que a psicologia tem a nos dizer dessa grande figura, Danilo? É interessante, Felipe, é que a preguiça é, na verdade, um movimento natural do mundo. Se a gente parar para pensar, a primeira lei de Newton fala sobre a inércia. Tudo que está parado tende a ficar parado. E em termos de animais, nós vamos ver isso também acontecer. Aí eu me lembro de um texto de Guimarães Rosa que ele dizia que o animal, quando satisfeito, dorme. E isso também se refere à nossa natureza, porque durante milhares de anos de evolução, nós herdamos essa perspectiva de que é preciso economizar energia. Quanto menos energia nós gastamos, melhor. A gente, na verdade, se mobiliza em três circunstâncias: na busca por alimento, na busca por sexo e na fuga de predadores. E isso também acontece em termos de humanidade. Nós muitas vezes acabamos por ficar aprisionados à falta de vontade de fazer as coisas, e isso algumas vezes se remete justamente a essa falta de vontade de gastar energia. Algumas vezes isso tem a ver também com outras questões emocionais que remetem à possibilidade de realização, de mudança, e é bem propício esse momento do ano porque nós estamos num período em que algumas pessoas chegam até mesmo a deprimir por ter um sentimento de tempo perdido. E muitas delas se culpam, se punem, se julgam preguiçosas. Se a gente olhar no dicionário, a preguiça remete a uma indolência, a uma certa aversão a esforço, ao trabalho. E aí, por conta disso, essa perspectiva da preguiça é mal vista, é algo ruim. Se bem que hoje em dia tem alguns sociólogos, Felipe, que remetem ao fato da necessária preguiça. A gente vai ver Domenico de Masi, por exemplo, na Itália, remeter ao fato de que é absolutamente imprescindível, é essencial que nós tenhamos um pouco de ócio na vida, que isso vai nos permitir ao crescimento da criatividade. Só que a visão pública das pessoas que se permitem um momento de preguiça acaba sendo bem prejudicada, porque elas são tidas como improdutivas, o que remete, sem dúvida alguma, à própria condição capitalista da produtividade, da utilidade, utilitarismo. E esse mundo pragmático que nós temos, uma pessoa que não está produzindo, necessariamente será mal vista. É interessante perceber que muitas vezes as pessoas reclamam de sentir preguiça e queriam mudar isso. Uma coisa que é importante lembrar, às vezes em algumas circunstâncias a preguiça tem a ver com problemas orgânicos. É preciso saber se não tem a ver exatamente com isso no caso específico da pessoa que está querendo fazer essa mudança. A exemplo do hipotiroidismo, algumas intoxicações alimentares podem causar um sentimento de preguiça. Mas fora isso, é interessante perceber que é natural que a pessoa não queira mudar, não queira fazer esse tipo de mudança, sinta preguiça de mudar, de sair da preguiça. Pois é, pois é interessante você ter tocado nessa questão do fator orgânico, porque em fim de ano, né, perspectivas para 2015, algumas dessas pessoas têm essa limitação e desconhecem a origem, né, e que pode ser orgânica. Mas especificamente para aquelas que conseguem traçar metas maravilhosas, né, que conseguem vislumbrar futuros inimagináveis para outras pessoas, inclusive estabelecendo metas, parâmetros muito bem definidos, e essas pessoas que conseguem construir esse mundo, mas que acabam procrastinando, né? O que é a figura do procrastinador nesse contexto? Para o contexto, sem dúvida alguma, vai ser uma pessoa mal vista e algumas vezes malquista. Mas é importante perceber que sentido tem essa procrastinação. Às vezes a procrastinação tem a ver justamente com a falta de vontade de lidar com determinados temas, determinados assuntos. Há uma certa dificuldade com relação à resolução de algumas questões que estão em aberto.
É interessante, eu me lembro de um caso que eu atendi no consultório que trazia uma dificuldade terrível em concluir a graduação. Era um procrastinador. Estava sempre desorganizado, chegava tarde nos horários que tinha marcado, não conseguia frequentar as aulas direito, não conseguia entregar os trabalhos de faculdade e nunca conseguia terminar. E ao longo de um período de terapia em que ele esteve sob meu acompanhamento, nós percebemos que no caso dele especificamente tinha um conteúdo pessoal bem pontual, que era a dificuldade de se ver acima do nível do próprio pai, com quem ele tinha uma relação muito ruim. Então, a gente vai ver que existem aspectos emocionais bem pontuais que têm a ver com a procrastinação. Mas fora isso também, existe uma dificuldade das pessoas em sistematização. É um traço de personalidade que nós chamamos de intuitivo, que acaba tendo uma facilidade com alguns temas, como, por exemplo, a aprendizagem, mas uma dificuldade terrível em relação à sistematização, à esquematização. São pessoas criativas e, no entanto, não conseguem trabalhar sob uma demanda de pressão, com um período certo para a entrega de uma demanda, de uma resolução. Falou, Danilo. A gente agradece demais, viu, pela sua contribuição. Foi extremamente esclarecedor, sobretudo do ponto de vista orgânico, né, e as outras variáveis que você nos apresentou. A gente quer agradecer muito e desejar para você um excelente dia, um excelente final de ano, tá? Boas festas, tá bom? Eu que agradeço, desejo boas festas para vocês e para todos que estão nos escutando. Muito obrigado, hein? Um abraço. Tchau.